Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos aqui neste segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, os versículos 16 a 23. Lembrando que esse capítulo, ele é caracterizado pelo envio dos discípulos, dos apóstolos, para o povo de Israel. Jesus escolhe os 12 apóstolos e envia. Ainda não é, como eu tenho dito para vocês, para as nações, para todos os povos. Isso só acontece logo após a ressurreição de Jesus e a sua subida aos céus. Neste envio, Jesus antes instrui os apóstolos, mostrando para eles como é que eles devem fazer essa evangelização. Hoje Jesus, ele mostra que não será fácil. Pregar o evangelho não é fácil. Inclui também derramamento de sangue. Eu fico assim maravilhado com Jesus, sempre eu falo isso quando eu medito essa passagem do Evangelho, que Jesus não engana os apóstolos. Ele diz justamente o que vai acontecer. Eles vão ter que estar, eles vão ao encontro de um povo de cabeça dura. Essas pessoas irão estar revestidas de pele de cordeiro, mas, no entanto, eles são lobos, eles são maus, eles serão levados aos tribunais. Muitos dos que serão levados aos tribunais serão presos, outros mortos. E se nós formos olhar, tudo isso que Jesus fala para os apóstolos é o que, na verdade, acontece com ele. Jesus foi preso, foi desenganado pelas pessoas, ele foi injustamente, ele foi julgado, ele foi preso e foi morto.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas vocês veem que aqui a importância que nós precisamos entender do que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho inclui salvação das almas. E para salvar uma alma não é fácil. Não é fácil. Então Jesus diz: quando vos entregares, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito Santo. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Cuidado com os homens, Jesus disse, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Uma coisa que nós precisamos entender, nós católicos, nós que pertencemos à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que seguimos Jesus, precisamos entender que Satanás, ele tem um ódio muito grande de Deus. E como ele não tem como se vingar de Deus diretamente, ele se vinga de Deus através de nós. Quando nós estudamos a história da igreja, e eu até recomendaria, estudem a história da igreja. Tem vários sites no YouTube, que tem pessoas, professores muito bons, professores católicos, que nos instrui, que ajuda ao entendimento dessa história da igreja. E na história da igreja nós vamos ver que desde quando Jesus se encarnou, o inferno tem feito de tudo para destruir Jesus. Como ele não vai conseguir destruir Jesus, ele vai tentar destruir os seguidores, vão tentar destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos ali já quando Jesus nasce, Herodes já manda matar todas as crianças menores de 2 anos, no intuito de matar nosso Senhor Jesus Cristo. E no decorrer ali da vida de Jesus, aí nós vemos as autoridades religiosas, que eram os judeus, que não aceitaram Jesus como o Messias, não aceitaram Jesus como Deus, e eles perseguiram Jesus até a morte, até que eles conseguiram matar Jesus injustamente. E diante do que Jesus está falando aqui no Evangelho, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E em outro momento, lá no Evangelho de São Lucas e também em São João, Jesus vai dizer que até vos matarão. No capítulo 16 do Evangelho de São João, diz: eles vão matar vocês julgando estar prestando um culto a Deus. E aí nós vemos a perseguição aos apóstolos. Jesus morre, a perseguição agora vem para os apóstolos, diante do que Jesus está falando nessa instrução. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos a perseguição. As autoridades religiosas, aqueles que haviam matado Jesus, começam a perseguir. Vemos ali Saulo, que, graças a Deus, depois ele se converte e se torna um defensor da igreja, da verdadeira igreja. E ele também depois morre, dando a vida
lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a conversão de São Paulo. E depois vemos São Paulo dentro dessa perseguição que ele estava tendo, ele se converte. E como eu disse, depois ele se torna também um apóstolo. No decorrer do tempo, no decorrer da história da igreja, a perseguição à igreja continua. Aqui, primeiramente, nós vemos quem? As autoridades judaicas perseguindo Jesus, perseguindo a igreja. Depois, claro, lembremos que quando Jesus fala com Saulo, 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 por que me persegue? Aí Saulo diz, mas como que eu estou te perseguindo? Então ali percebe-se que quando se persegue a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, está perseguindo também Jesus Cristo. Então a primeira fase é essa, os judeus, as autoridades religiosas. E nós vemos os apóstolos sendo perseguidos, pregando o evangelho a si mesmo no meio de lobos, muitos revestidos de cordeiro. E aí, quando passa o tempo, os romanos perseguem a igreja de nosso Senhor, perseguem os apóstolos e perseguem os cristãos, principalmente esses imperadores que tinham uma aversão muito grande ao cristianismo. Aí nós vamos ver Nero, Valeriano, Galeno, Maximiano e Diocleciano, que foi um dos maiores perseguidores. Então, os primeiros cristãos eram levados para aqueles ginásios como o Coliseu, lá em Roma, e eram devorados pelas feras, desde crianças até adultos. Uma perseguição intensa à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês percebam isso. A perseguição maior é à igreja católica. Porque Satanás não quer que as almas se salvem. E o que ele puder fazer para destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente os sacerdotes, os bispos, os missionários, o que ele puder fazer, ele vai fazer. E cada vez que o tempo vai passando, mais situações vão surgindo. Então, lá, quando chega mais lá para frente, ali na época, nos anos 1700 e pouco, lá na França, veio a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa, os cristãos são perseguidos também. Perseguição à Igreja Católica. Quando surge também o protestantismo, há também muita perseguição à Igreja Católica. Lembremos que Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, em 1917, neste mesmo ano, lá na Rússia, estava começando ali o comunismo. E Nossa Senhora, ela começou a dizer que de lá da Rússia viria o mal, viria a guerra, viriam os sofrimentos, e era necessário que os pastorinhos, e através dos pastorinhos, toda a igreja rezasse pela paz e que o mundo fosse consagrado ao coração imaculado de Nossa Senhora. Porque só assim viria a paz. E aí nós vemos esse comunismo acompanhado desse materialismo
e do ateísmo. Se você for observar, nos países ditos comunistas, a perseguição à igreja, ela acontece. Que Deus livre o Brasil de se tornar um país comunista declarado. Nós já vemos aí que a coisa ela está bem assim. Não é? As coisas estão ainda meio que escondidas, mas nós percebemos que o Brasil ele já se encontra nesta situação. E aí a perseguição à igreja, perseguição a sacerdotes, perseguições a bispos, perseguições internas e perseguições externas, muitas vezes cristãos com essa cabeça materialista, com essa maneira de pensar materialista, e aí começam a perseguição a aqueles que são piedosos, aqueles que levam uma vida mais inteira com Deus. Então, tudo isso que o Jesus está falando no Evangelho de hoje, nós precisamos perceber que acontece essa perseguição constante aos católicos. É uma perseguição constante. Vocês podem observar que quando se fala de outras religiões, não se vê essa perseguição. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o inferno odeia a Deus. E eu repito, como o inferno odeia a Deus, ele não pode brigar com Deus diretamente, ele usa os católicos como um meio de ofender a Deus e destruir os cristãos. E aí vem esses ensinamentos muito voltados para este mundo. Aí vem os ensinamentos voltados para dizer que o céu não existe, que depois da morte não existe nada dessas coisas. E aí essas infiltrações dentro da própria igreja. E aí entra o que Jesus fala ali também. Pais vão perseguir os seus filhos, os filhos vão perseguir os seus pais. E vão entregar os seus filhos e vão entregar os seus pais. Até mesmo tentando nessa entrega para ver se esses filhos que são fiéis à igreja, eles possam ali diante daquela opressão, eles negarem a Jesus, e aí vem a apostasia. Por isso essa entrega, irmãos entregando irmãos, como Jesus está falando no Evangelho. Tempos de sofrimentos, tempos de perseguição. Como aconteceu no passado, acontecerá no presente e acontecerá no futuro. Vai chegar um tempo, meus irmãos, que essa perseguição ela vai acontecer a nível mundial. Por enquanto é assim, esse país é aquele país. Veja lá a Coreia do Norte. Lá não tem católicos. E se tiver católicos lá, estão vivendo a perseguição. Veja lá em outros países. Percebam que são tempos que virão e que Nossa Senhora vem pedindo para que nós rezemos, rezemos. Porque é o sacrifício da Santa Missa, são as orações, são os nossos sacrifícios, os textos rezados, tudo isso vai impedir
a força do mal. Então, levemos a sério o que Jesus falou e o que Nossa Senhora vem dizer. E aqui, quero terminar com o que Jesus disse, que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. É importante aqui notar uma coisa que eu sempre digo. A questão não está simplesmente quando alguém diz que eu me converti, eu mudei de vida. A questão é perseverar. Perseverar, meus irmãos, em tempo de perseguição não é fácil. É preciso que estejamos cheios da força do Espírito. É por isso que a vida de oração, a seriedade em levar a vida com Deus agora, ela é importante, ela é muito necessária. Porque aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Tudo isso porque nós estamos realmente aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. É o que nós podemos fazer e pedir ao Senhor. Que o Senhor venha, mas que a conversão também aconteça na nossa vida. Que Deus nos dê a perseverança dos mártires. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Vendo a vida dos santos, estudando a vida dos santos e vendo os santos sendo perseguidos e morrendo por amor a Cristo, como nós vimos Santa Maria Gorete esses dias, morrendo por amor a Cristo, como nós vimos também São Bonifácio, morrendo por amor a Cristo, porque perseveraram até o fim, serão salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a graça da perseverança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.